Um grande amigo meu, ele me fez um desafio, né? Algo que eu nunca tinha feito antes, tá? Na vida. E por mais que quase que diariamente eu acompanho um monte de pessoas, um monte de artistas fazendo, né? Eu nunca tinha feito. Esse meu amigo, ele me desafiou a fazer 10 lives, tá? 10 lives num período de 2 semanas, né? Praticamente uma live por dia. Só que, além de fazer essas lives, ele botou um valor agregado ali no desafio, né? Essas lives, elas tinham que gerar um conteúdo que ajudasse o máximo de pessoas possíveis, né? Através do quê? Do conhecimento que eu acabei adquirindo, assim, ao longo dos anos, né? Porque, assim, afinal de contas, a gente a vida é muito curta para a gente aprender somente com os nossos erros, né? E por mais que ao longo da minha vida eu já tenha feito N situações, eu palestrei, eu dei aula, dancei em cima do balcão, quem me conhece sabe, né? Por mais que eu tenha passado por tudo isso na vida, isso era desconhecido para mim, eu nunca tinha feito isso, né? Fala galera, olá, eu sou Bernardo Ramírez e ajudo pessoas comuns a conquistar a atenção de todos à sua volta através dos sentidos. Galera, antes da gente começar com a nossa live de hoje, eu queria agradecer de coração a quantidade de pessoas que aceitou os desafios de ontem e anteontem e que acabou me marcando nos seus stories, tá? Valeu galera, obrigado aí de coração mesmo, tá? Na live de hoje eu vou falar sobre um sentimento que ele gera ressentimento, tá? Ele só gera ressentimento. Há aproximadamente uns 4 ou 5 dias, mais ou menos, um grande amigo meu, ele me fez um desafio, né? Algo que eu nunca tinha feito antes, tá? Na vida. E por mais que quase que diariamente eu acompanho um monte de pessoas, um monte de artistas fazendo, né? Eu nunca tinha feito. Esse meu amigo, ele me desafiou a fazer 10 lives, tá? 10 lives num período de 2 semanas, né? Praticamente uma live por dia. Só que, além de fazer essas lives, ele botou um valor agregado ali no desafio, né? Essas lives, elas tinham que gerar um conteúdo que ajudasse o máximo de pessoas possíveis, né? Através do quê? Do conhecimento que eu acabei adquirindo, assim, ao longo dos anos, né? Porque, assim, afinal de contas, a gente a vida é muito curta para a gente aprender somente com os nossos erros, né? E por mais que ao longo da minha vida eu já tenha feito N situações, eu palestrei, eu dei aula, dancei em cima do balcão, quem me conhece sabe, né? Por mais que eu tenha passado por tudo isso na vida, isso era desconhecido para mim, eu nunca tinha feito isso, né? E esse desconhecido acabou me gerando medo, né? O mesmo medo que paralisa a maioria das pessoas, né? E eu não tô falando de medo de espírito, medo de fantasma, medo de ET, medo de escuro, medo de altura, né? Hoje eu tô aqui justamente para abordar o medo do desconhecido, né? Esse medo do desconhecido, ele geralmente faz com que as pessoas travem, sabe? Elas optem por não optar. E dessa forma, elas correm o risco de não evoluir. Elas simplesmente não evoluem, na verdade, né? Galera, a gente tem que entender que erros e acertos fazem parte da nossa vida, né? Para acertar ou errar, para você perder ou para você ganhar, você precisa jogar, né? Se você acabar nesse meio do caminho todo se rendendo, né? Se você se render ao medo e travar, provavelmente você vai perder a chance de acertar e se dar muito bem, ou se dar bem, ou concluir, atingir um objetivo, ou simplesmente você vai deixar de aprender alguma coisa nova,
né? Eu acho que com tudo isso, o que eu quero dizer é que na real a gente tem que se arriscar um pouco mais, né? Afinal de contas, ponderar é diferente de não fazer. Quando eu falo ponderar é diferente de não fazer, assim, também eu não tô querendo dizer pra galera toda se enfiar de cabeça em tudo, sabe, inconsequente. Justamente o ponderar é você analisar, é você calcular as variáveis, é você, sabe, se organizar, mas tomar uma atitude, né? Eu vou contar uma história, na real uma história minha, que deixa bem claro isso, o lance de você se posicionar, né? O lance de você bater firme naquilo que você acredita, que isso pode salvar a tua vida, como salvou a minha, né? Assim, para quem me conhece, sabe que eu tive alguns problemas de saúde, até sérios, graves, por um tempo. E aí, só falar um oi pra galera que tá chegando agora aí. Papito chegando, Vagnão chegando. É isso aí, galera. Darlon chegando, meu aluno também. Esse cara vai ser o melhor bartender de Manuel Viana, Darlon. É isso aí, galera. Valeu pela presença aí, viu? Então, pra quem me conhece, sabe que eu tive alguns problemas de saúde, né? E isso tudo começou... Todo mundo sabe, eu trabalhei como bartender durante muito tempo. E eu era performático também, né? Então eu fazia algumas apresentações de pirofagia. Pra quem não sabe, pirofagia é a arte de você trabalhar com fogo, você cuspir fogo e tal. Então a gente tinha uma apresentação numa balada chamada Show Bar, lá em São Paulo, que era muito bacana, né? Tinha uma equipe de fogo trabalhando e tal. E nesse dia foi uma matinê, num domingo, e eu fiz uma apresentação solo, né? E, cara, eu acho que foi a melhor apresentação que eu fiz, assim, na minha vida, sabe? A balada toda curtiu, gritou e tal, foi bem bacana. E foi numa matinê. Essa balada, Show Bar, ela era a balada referência, assim, em São Paulo, né? Então a galera ia pra ver a galera dançando, pra ver as apresentações, que era único no Brasil. E eu fiz esse show de pirofagia, né? Só que, assim, aconteceu uma parada comigo nesse dia que nunca tinha acontecido, né? Ou seja, eu rateei, eu vacilei e eu tava com o nariz meio travado. E eu uso o produto que a gente usa para fazer pirofagia, ele é ou parafina líquida ou fluido para tocheiro, aqueles que você põe nas tochinhas e tal. Tem uns com citronela, a gente tá sempre sem citronela, né, para não ficar aquele cheirão. E eu fui fazer essa apresentação, terminei, só que quando eu tava com o nariz meio entupido, eu acabei respirando pela boca com o produto na boca, né? E esse ato acabou levando micropartículas desse fluido pro meu pulmão, né? E eu acabei pegando uma pneumonia química aspirativa. No dia seguinte eu fui no médico, né, no hospital, e aí ele me encaminharam pro pneumologista, Dr. Silvio, lembro até hoje. E eu fui no pneumologista e falei com ele e tal, fizemos uns exames e aí foi constatada a pneumonia química. Né, eu fiz o tratamento, tudo certinho, tudo bonitinho, peguei os dias de folga, estava até precisando, foi até bom no final das contas. E eu curei dessa pneumonia química. Olha aí, Mirelle, um beijão, Mirelle, melhor caipira, abração, beijo, Mirelle, tamo junto. Tá, e voltando, eu curei e aí eu fui fazer a minha volta, só que eu continuei me sentindo meio esquisito ainda, sabe? Eu me sentia meio mal ainda. E voltei no médico, né? Eu falei, pô, cara, eu ainda tô me sentindo meio esquisito, né? Eu sei que já passou, eu sei que eu já fiz o tratamento, já me deu alta, mas eu tô me sentindo meio esquisito ainda. Né? Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, cara, vou ser curto e grosso contigo, né? A tua vida, a vida que você leva é meio complicada, né? Porque esse tipo de apresentação que você faz, ela, enfim, isso não foi feito para pôr na boca, né? Um fluido para tocheiro, um removedor sem cheiro, uma parafina líquida, não foi feito para você colocar na boca, né? É para uso externo. Então, tipo, você tá procurando perigo, né? Mas comigo você não tem mais nada. Tipo, você já curou, já tem a alta. Se você quiser voltar a se matar com a sua profissão, fique à vontade. Foi exatamente desse jeito que ele falou. Aí eu falei, porra, cara, mas eu ainda me sinto meio esquisito, cara, eu ainda me sinto meio mal. E ele falou, meu, na boa, eu vou te recomendar, de repente, que você passe por um psicólogo, te dou um encaminhamento e tal. Aí já me travei, né, eu fiquei com medo, eu falei, porra, cara,
Porque assim, hoje em dia é muito normal, né, a galera ir pro psicólogo, tá? Eu até recomendo terapia pra todo mundo, acho que todo mundo deveria fazer terapia. Só que, meu, isso há 15 anos atrás, pra mim era uma grande barreira, né? Era um grande obstáculo, eu não jamais pensaria nisso, né? Eu falei, porra, tô ficando louco então, só pode, só falta. Só que eu me senti esquisito, era fisicamente. E aí eu procurei uma outra opinião. Aí o outro médico falou a mesma coisa, falou, meu, na boa, eu concordo com o meu outro colega e eu vou te encaminhar para um psicólogo. Aí, cara, eu, sendo curto e grosso, eu mandei o cara merda. Do mesmo jeito que eu mandei o primeiro, eu falei, meu, eu não pago tanto esse X de convênio pra ter que ouvir isso. Eu tô me sentindo mal. Aí mandei ele a merda, fui pra casa, marquei com uma terceira opinião. Aí, nessa terceira opinião, que ele foi me explicar. Ele falou assim, ó, essa galera, os meus outros 2 companheiros de trabalho provavelmente falaram isso pra você. Por quê? Porque se você sente alguma dor no peito ou alguma coisa parecida, você fica tranquilo, né? Porque os pulmões, eles não têm nenhum nervo sensíveis à dor, né? Então, ou seja, se você tem uma dor no peito e tal, provavelmente não é nada, entende? É muscular, né? Mas eu tô sentindo você assim, meio com medo, meio ansioso e tal, de repente você não quer conversar com alguém, né? Eu falei, não, cara, eu realmente quero fazer um exame mais aprofundado pra ver o que é, né? Então eu bati o pé, mesmo com medo eu bati o pé. Aí ele falou, tá bom, então vamos ver, a gente tem que aprender a não ser tão cético, né? E aí ele foi e pediu um outro exame, né? Ele pediu uma ultrassom do tórax, né? E aí nessa ultrassom do tórax, eu peguei esse exame, abri antes de levar no médico e vi que tinha sido identificado uma massa mediastinal, eu nem sabia o que era mediastino, medindo 4,5 centímetros de diâmetro, né? Era uma massa. E aí tava escrito embaixo assim, timo, ponto de interrogação. Eu falei, caralho, que merda é essa, né? E, enfim, naquela época nem o acesso à internet era tão foda quanto é hoje. E aí eu levei pra ele falou, porra, cara, e não é que você tava certo mesmo? Mas fica tranquilo. Aí ele me explicou o que era o timo. Ele me explicou que o timo é uma glândula que ela fica inerte ou desaparece até os 12 anos de idade de qualquer ser humano, tanto homem quanto mulher, né? E a minha não tinha, além de não ter desaparecido, ela provavelmente inflamou, infeccionou, enfim, e tava lá aparecendo, né? Aí ele falou, não se preocupa, fica tranquilo que não é nada demais. Só que eu vou te passar agora pro cirurgião torácico, né? Aí eu falei, caralho, fudeu. Né? E lá fui eu, marquei com o cirurgião torácico, passou uma semana e lá fui eu. Cheguei no cirurgião, e aí, mas esse primeiro ponto até que foi bom, porque eu falei, porra, aquele medo de estar louco, né, meio que passou. Agora veio um outro medo, o que era aquilo, né? Afinal de contas, eu não sabia, por mais que ele tenha explicado, então eu não sabia. E aí eu fui, e ele olhou pra mim e falou assim, ó, cara, eu tô com o seu histórico aqui e tal, então a gente vai ter duas possibilidades, né, dentro disso tudo. Primeira possibilidade, a gente vai fazer um exame mais detalhado para ver se é tireoide, alguma coisa do gênero, e esse exame ele leva 30 dias para ficar pronto, tá? Ou a gente vai fazer o exame padrão, que é tomografia e ressonância, para ver exatamente o que é e como é que tá, qual que é a dimensão, qual que é o tamanho disso, porque o ultrassom ele é bem limitado, né? E vamos abrir e vamos tirar. Olha, por incrível que pareça, quando ele me deu a solução, por mais que seja uma solução, caralho, os caras vão pegar uma serra, abrir meu peito, vão me abrir e vão tirar uma parada. É foda. Só que, cara, por mais que ele tenha falado isso, só eu saber o que era, eu conhecer o que era, já me ajudou. Então eu falei, não, aí já me tranquilizei e falei, não, beleza, então vamos abrir, vamos fazer o primeiro exame, vamos abrir e vamos tirar. E lá fui eu, fiz a tomografia uma semana depois, e nessa tomografia já estava registrado ali que estava com 6,5 centímetros de diâmetro, né? E depois disso ele acabou ainda pedindo uma ressonância. Aí, Patrick, abração, salve. E aí eles pediam uma ressonância, eu fiz a ressonância, na ressonância já estava com 8,5 centímetros. Isso tudo com 3 semanas, tá? 4,5, 6,5, 8,5. Aí até então eles falaram, meu, vamos abrir, vamos tirar. Eu falei, tá bom, vamos abrir, vamos tirar. E agendaram a cirurgia. A cirurgia ela foi agendada para o dia 13 de julho de 2005.
Aí eu falei, porra, nunca tinha operado na vida, né? Aí bateu o medo do desconhecido de novo. Foi foda. O cara, você saber que vai ser operado, você saber que vão te abrir, né? Enfim, eu nunca tinha sido operado na vida. E lá fui eu. Falei, cara, eu preciso arrumar um jeito de superar esse medo, né? Ou de pelo menos amenizar, porque o medo só vai passar depois que eu operar e depois que eu acordar. Eu não contava que fosse ser diferente, né? O medo meu que eu tinha não era, pô, eu vou morrer, porra, sabe? Eu nunca fui pessimista, né, nesse ponto, né? Mas eu fui. Aí eu falei, porra, eu preciso arrumar um jeito de quebrar esse medo do primeiro impacto, né? Aí o que eu fiz? Eu na época, eu já treinava jiu-jitsu, já fazia alguns anos e tal. E aí eu fui operar, tava frio, mas um frio de rengue-acusco, que nem a galera aqui no sul diz. Tava um frio lascado. Aí eu fui, calça jeans e tal, camiseta da Bad Boy, de jiu-jitsu, e jaqueta do Bad Boy também, gorrinho, cara de mal. Só que aí eu pra quebrar o gelo, eu falei, preciso causar uma primeira impressão hilária, pelo menos, né, que seja. E meti uma pantufa do Taz que eu tinha em casa, toda escangalhada, tadinha, toda suja. E um bichinho de pelúcia que eu tinha, cara, que olha, fazia anos e anos, desde que eu era moleque, quando saiu aquela primeira leva dos bichinhos de pelúcia da Parmalat, eu tinha um que era um leãozinho marinha e tal, e arranquei a caixinha dele e levei ele, né. Aí eu cheguei lá no hospital, objetivo atingido, porque a galera da recepção, o enfermeiro que tava passando ali e tal, olhou pra minha cara e começou a dar risada, né. Falou, pô, quem que é esse louco, né. Aí eu falei, gente, aí vim pra operar e tal, cheguei no saguão e tal, e me encaminharam. Pô, primeiro aí eu me senti um pouco melhor, me senti um pouco mais calmo. Aí vamos pro corredor, né? Passa aquele corredorzinho, agora você vai entrar nessa sala, vai trocar de roupa, colocar aquele avental que fica com a bunda de fora e tal. E fica sem nada por baixo e deixa sua roupa aqui no armário e vamos pra te encaminhar pra sala de cirurgia. Pois bem, lá fui eu. Agora, caralho, eu nunca tinha entrado numa sala de cirurgia na minha vida, nem imaginava como é que era. Eu só via, na época, tava bombando o plantão médico, né, e tal, e eu via parecia um disco voador em cima. A hora que eu entrei, foi a primeira coisa que eu olhei. Agora, infelizmente, a segunda coisa que eu avistei, cara, foi a porra de uma maquita. É uma maquita. Tinha uma maquita em cima da parada, era tudo cromadão, tal, um cubo assim cromado com uma serra circular no meio. Eu falei, caralho, vão usar essa porra pra me abrir no meio, cara, vão me fatiar. Aí eu travei, velho. Aí eu falei, caralho, caguei no meu, né? Aí eu sentei em cima da maca, né, da cama e tal, da mesa de cirurgia, gelado pra caramba. Aí nisso chega a anestesista, né? Aí eu tava em pânico. Foi quando a anestesista falou, não, precisa achar sua veia pra te dar a primeira fase da anestesia. A hora que eu olhei, eu sempre fui hipervascularizado, eu nunca tive problema de veia nem nada. A hora que eu olhei pro meu braço, mas tava branco, parecia uma massa de pão, você não conseguia enxergar nada, não tinha uma veia. Foi a hora que eu olhei e falei, eu preciso achar uma outra solução, né, pra poder a galera não dar tanto trabalho, pra não pegar mão, pra não pegar nada. Aí eu olhei pro lado que eu me dei conta, cara, que a anestesista era uma baita de uma gatinha, cara, mas que gatinha. Olha, eu quase me apaixonei, mentira. Aí eu olhei pra cara dela, eu abri um sorriso, eu falei, eu acho que eu vou ficar um pouco mais calmo, mais tranquilo se eu ganhar um beijinho, né? Ela falou, mas que isso, né? Você é bem safadinha, né? Eu falei, não, cara, é pro bem da medicina, né? Vai por mim que vai funcionar. Ela me deu um beijinho, totalmente contra a regra da parada. E aí, beleza, tranquilizei, voltei quase ao normal. Ela me anestesiou, na sequência veio o gás, né? Que é o segundo estágio da anestesia, e eu apaguei. Eu lembro de ter ouvido, sabe, algumas coisas, mas depois eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, eu vi que isso pode ser uma criação nossa e tal, algo parecido com um sonho, né? E aí eu falei, pô, aí enfim, eu só lembro de ter acordado antes da cirurgia acabar por completo. Geralmente a galera acorda já na UTI ou já na CTI e tal. Eu acordei antes da cirurgia acabar, né? Essa aqui é, inclusive, essa marca que eu tenho aqui, ó. E aí eu passei, antes de acabar a cirurgia, eu só lembro de eu abri o olho e eu olhei pro médico, cara, o Dr. Ricardo Baumann, que era um alemãozão, foi meu cirurgião. Cara, até um abraço pra ele, eu sei que ele não tá vendo, mas, cara, ele é foda, esse é o cara. E aí ele tava parecendo uma Majin Buu, assim, rosa, suando. Aí ele falou alguma coisa com morfina, eu até abri um sorrisinho de lado, mentira. E aí me aplicaram anestesia e eu ficava
eu ficava acordando e dormindo, acordando e dormindo. Eu só lembro de lembrar que eu estava no meio do caminho, indo para UTI, para a parte de recuperação e tal, e quando eu cheguei lá, eu dormi mais um pouco, acordei, o médico veio conversar comigo, aí ele falou assim, Bernardo, durante o processo da cirurgia, tu perdeu muito sangue, né? Só que eu optei por não fazer uma transfusão de sangue, porque eu vi que tu ia aguentar o tranco. A única coisa que você precisa fazer agora é comer bastante, né? E vai ter que fazer uma fisioterapia pulmonar também e tal, porque durante o processo, durante a cirurgia, quando eu te abri, tava muito maior do que a gente imaginava, né? Tava bem maior do que 8,5 e a região do tórax é uma região muito comprimida, né? Tudo muito juntinho, muito coladinho. Então o tumor ele não se desenvolveu dessa forma, como naturalmente. Ele começou a se espalhar e ficou em forma de H. Ele explicou, ele falou, estava enraizando no teu pulmão esquerdo e no teu coração. Foi quando ele falou, eu precisei raspar, né? Uma parte do coração e o teu pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo ele é um pouco menor que o direito, né? Ele tem 2 lóbulos, justamente para cair meio que tombadinho para cá o coração, e o pulmão direito tem 3 lóbulos. E quando eu raspei o pulmão, rompeu a pleura. A pleura, para quem não sabe, é uma camada é uma pele que reveste o pulmão, né? E nessa cirurgia ele acabou rompendo, o pulmão acabou murchando. Foi bem isso que ele falou, desse jeito, o pulmão murchou. Então tu vai ter que fazer uma fisioterapia pulmonar, né? Eu falei, não, beleza. Ele falou, tem que comer. Eu só lembro de ter 3 horas depois da cirurgia, eu tava comendo bife a rolê e macarrão. Isso lá dentro da UTI. Aí porque ele falou, tem que comer, aí a galera veio querer dar comida pra mim, eu falei, não quero. Aí foi o outro lance, o medo da recuperação de uma cirurgia, que como eu nunca tinha operado, todos aqueles medos até então, o cara deu um jeito de superar. E aí chegou o lance da recuperação, eu falei, não, eu tenho que ir até o máximo que eu puder, eu tenho que pegar o meu limite e ir até como eu puder. A hora que eu olho pro lado, eu comendo sozinho, com toda a dificuldade, porque a hora que eu olhei pra cá tinha um dreno saindo pra cá, tinha uma mangueira saindo daqui, o médico falou, não, a galera costuma até chamar de totó, porque é o dreno, que é pra tirar a secreção e tal, explicou a porra toda, mas era uma visão meio esquisita, sabe? E aí, a hora que eu olho pro lado, o meu fisioterapeuta era um cara que treinava junto comigo o jiu-jitsu. Aí ele olhou pra minha cara e falou, porra, louco, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, pô, meu, só cuida de mim que eu tô todo fudido, né, tô todo escangalhado. Aí, enfim, aí passou, eu lembro que a estimativa era pro cara ter ficado 5 dias na UTI aproximadamente, mas obviamente que isso é relativo, vai do processo de recuperação, né? E para ter ficado quase um mês ali internado. Eu sei que eu fiquei 36 horas na UTI e fiquei 5 dias internado. Na saída da UTI, que eu fui pro quarto, o cara sem tomar banho, sem nada, a galera vinha com estopinha e o caralho, eu não queria saber disso, né? Aí lá fui eu pro quarto. A hora que eu cheguei no quarto, eu falei, eu preciso tomar um banho. Aí a galera, não, a gente te ajuda, enfermeira. Eu falei, não quero ajuda, eu quero ir sozinho. Aí lá fui eu sozinho pro quarto, pro banheiro. E não era por timidez, não era por... Aí, Tiagão, tamo junto, abraço, irmão. Aí, Leandro, você lembra dessa história, né, sem vergonha? O Bruce também. Aí lá fui eu tomar meu banho. Aí tomei meu banho sozinho, precisei de uma ajuda pra me vestir só e tal. E fui pra cama, né? E aí eu fiquei nesse tempo todo, deu 5 dias internado. E aí depois chegou o dia de ter alta, foram tirar o dreno, o cara foi pensa, aí me bateu aquela porra do medo do desconhecido de novo, porque, meu, a hora que foram tirar o dreno, não vou nem sentir nada, no 3 vai, no 3, e no 1 ele puxou, mas foi uma sensação fodida diferente, cara, algo que eu nunca tinha sentido assim na vida, né? E aí foi onde cara, para resumir a porra toda, e se eu tivesse ficado parado? E se eu não tivesse batido o pé? Aí, Alan, tamo junto, mano. O Alan, eu tava contando a história, Alan, da pirofagia e tal, foi como na real eu descobri que eu tinha um tumor, né? O Alan, ele, enfim, a gente fez várias apresentações juntos também, um salve, Alan, tamo junto. E enfim, foi esquisito, né, cara, foi bem esquisito. E se eu não tivesse batido o pé, né, cara, e se eu não tivesse ouvido o meu sexto sentido e falado, não, cara, eu quero ver o que eu tenho, eu tava morto.
Inclusive o problema que eu tive, que ele começou como um timoma e ele evoluiu para um tumor, ele cara, foi o mesmo problema que o Leandro, da dupla Leandro Leonardo teve, mas ele não viu a tempo, né? Mas enfim, mas aí você... E se eu não tivesse, né? Aí você pode me perguntar, porra, cara, você pode estar pensando assim, pô, e se eu ficar parado, né, cara, na minha zona de conforto, eu não vou errar, né? Aí eu vou te dizer, cara, realmente, cara, você não vai errar, mas também tu não vai aprender, né? Porque assim, se as suas escolhas, elas te levaram a esse momento de decisão, se faz necessário que você tome uma atitude, né, cara, que você se posicione. Justamente porque se você não resolver essa situação nesse momento, ela provavelmente ela vai voltar, né, cara? Ela vai retornar no outro período da sua vida, né? Só que meio que acumulado, ou seja, os riscos lá na frente podem ser bem maiores, né? Tudo isso pelo medo da trava, né, cara? Pelo medo do desconhecido. Cara, pra ficar acho que mais claro que isso, eu lembro que eu falei agora que o meu fisioterapeuta da UTI, ele treinava junto comigo e tal, e meu apelido era louco e tal. E por que era louco? Porque assim, quando eu treinava, eu ia até o limite, velho. Eu ia até o limite. Por quê, cara? Eu preferia apagar, desmaiar no treino do que bater. Porque assim, a hora que eu fosse competir, cara, a hora que eu chegasse pra competir, o meu corpo e a minha mente já estaria condicionada pra quê? Pra primeiro encaixou o golpe, o cara vai bater na hora, né? Então esse não era o intuito, né? Eu ia me privar, cara, de repente levar um campeonato, ganhar uma luta e de boas sensações, né, cara? Então justamente por medo de machucar, por medo de desmaiar, por medo de me quebrar e tal. Então o cara vai se policiando, obviamente que ele não é nem um cachorro louco, mas ele não vai deixar de vivenciar esse tipo de situação só pelo simples fato de ter medo, né? Agora tem uma coisa que é pior, cara, do que você ficar travado e com medo do desconhecido, né, cara? Eu acho que o pior de tudo é o cara procurar culpado ou responsabilizar terceiros, né, cara, caso o seu resultado seja negativo. Achar uma justificativa externa, sei lá, o cara às vezes dá ruim pro cara, ele culpa Deus, culpa a falta de sorte. Cara, você fazer isso, você culpar Deus, culpar a falta de sorte, ou o que quer que seja, cara, não rola, né? Porque afinal de contas, nunca é o que alguém faz pra gente, é o que a gente permite que façam conosco, né? Eu acho que é sempre esse caminho que a gente tem que pensar, né? Afinal de contas, acho que o nosso intuito ele tem que ser evolutivo, né? Ou seja, é tirar o melhor de cada situação, né? Afinal de contas, a gente está sempre em constante aprendizado, em constante processo de evolução e por aí vai, né? Eu acho que essas foram as ferramentas que eu encontrei para vencer o medo do desconhecido nessas situações que eu mencionei, né? Eu acho que eu espero ter agregado algum valor para vocês. E é bem isso aí, Alan. Tem que ter força para continuar sempre. Afinal de contas, o show não pode parar, né, não, meu irmão? Não pode parar nunca, nunca mesmo. Cara, eu como de costume, a cada final de live, ainda tem mais algumas pela frente aí, umas com os temas um pouco mais voltados para esse lado, outras com algumas sacadas e tal. Mas se você conhece alguém que pode sofrer com esse obstáculo, encaminha essa live pra galera, depois eu vou subir ela no YouTube também. Gostando ou não gostando, pode falar, entendeu? Tipo, eu tô vendo ali que a galera tá achando que o É bem isso, Bruce. Eu tô ligado que tu queria mudar o tema ali, até eu tava com vontade. Mas, cara, vocês acompanharam, vocês viram como é que era, né, cara? Tá louco. Só quem passou ali junto sabe qual que é, né? Então, se vocês tiverem alguém que de repente possa precisar de ouvir uma palavra de motivação referente a isso, dá-lhe, né? Hoje não, Bruce. O dia de chorar foi ontem. É isso aí. Então, cara, encaminha pra galera, né, cara? Se gostar do conteúdo também, dá uma publicada no story. E assim, no final de cada live eu sempre costumo deixar um desafio, né, cara? Eu acho que hoje é o duvido, né? Eu duvido. O desafio
hoje, na verdade, é meio complicado, assim, porque a galera usa geralmente a ferramenta da internet e tal, cara. Eu não vejo um stories assim com alguém falando alguma coisa, sabe? Ou é uma piada, ou é um prato que o cara tá comendo, ou é o cara tá na academia, até eu mesmo faço isso muitas vezes. Ou é uma viagem, ou eu tô no barco, ou eu tô ali, eu tô aqui. Cara, acho que hoje eu quero deixar um desafio bacana pra vocês, assim, tipo, vai lá no seu stories, grava uma chamadinha, sabe? Dizendo qual que é o seu medo. Lembra que eu falei que não era medo de escuro e tal, mas nesse caso pode ser, porque já que o grande lance agora é fazer algo para superar o desconhecido. O desconhecido justamente vai ser você publicar qual que é o seu medo. Aí então me marca lá e vamos ver o que acontece, né? A galera tem participado bastante e enfim, e já é. Como é que é? O Alan, me ajudou demais, você é louco. É isso aí, Alan, valeu, cara, obrigado mesmo. Obrigado, Bruce. Tamo junto, cara. É bem por aí, cara. Sucesso pra nós. Tu também é um cara bem batalhador. Eu lembro que nessa mesma época aí tu também tava passando uma fase bem complicada. E hoje tu tá aí com teu filhão e tal. Tá massa pra caramba. Massa pra caramba. Eu fico feliz, cara. Da hora. Então, galera, amanhã vai ter uma outra live. Vai ser um tema diferente. E fica aí o desafio pra vocês aí. Quero só ver, hein? E não esquece de me marcar lá nos stories, tá? Eu vou me despedir por aqui, então. Valeu, galera. Beijo no coração. Espero ter conseguido ajudar uma galera aí. E tamo junto, tá? Beijo no coração. Valeu. Tamo junto.